Olá pessoal, essa aula vai ser sobre a terceira etapa que a gente tem no contato entre os europeus e os povos da América, que é a etapa da colonização da América. Deixa eu só explicar um pouquinho melhor para vocês isso daqui. A primeira etapa que nós temos é a etapa do descobrimento, entre aspas, né, porque a América não foi descoberta pelos europeus, ela já era habitada, mas do ponto de vista da história eurocêntrica, né, a gente teve esse descobrimento. A segunda etapa que a gente tem é a etapa da conquista, que é quando os países europeus conseguem conquistar a América, né? E especialmente na América Espanhola, isso se deu por diversos motivos, pelo fato deles terem armas de fogo, por causa da crença que os povos pré-colombianos tinham, né, do retorno dos filhos dos deuses, por causa das doenças que foram espalhadas e dizimaram boa parte da população, e também por causa daquilo que a gente chama de transição de império, ou seja, você tira o imperador do lugar e se coloca no lugar dele aproveitando a estrutura do império. Depois da conquista, a gente tem a terceira etapa, e essa etapa é a etapa da colonização, que é quando os europeus vão mandar pessoas para habitar, para colonizar aquela terra que eles primeiro descobriram e depois conquistaram do ponto de vista deles. Então, nessa aula, vou explicar um pouco mais sobre os dois tipos diferentes que a gente teve de colonização da América. E existem dois tipos diferentes de colonização que aconteceram na América. O primeiro tipo de colonização é aquele que aconteceu aqui no Brasil, que é o tipo de colonização que nós chamamos de colonização de exploração. A colonização de exploração, ela tem um determinado tipo de organização, um tipo de pessoas, um tipo de mentalidade, um tipo de pensamento. O outro tipo de colonização foi a colonização que a gente teve nos Estados Unidos, que é a colonização de povoamento, que tem uma mentalidade completamente diferente. Então, eu vou explicar um pouco da diferença que existe entre a colonização de exploração e a colonização de povoamento, e depois explicar um pouco mais especificamente a colonização da América Espanhola e a colonização da América Inglesa. Colonização de exploração. O tipo de pessoas que veio para a América Espanhola é o tipo de pessoas que eu gentilmente chamo de aventureiros. Né? Quem que eram esses aventureiros? Eram piratas, assassinos, bandidos, ladrões, bêbados, pessoas que eram deportadas ou que elas eram expulsas de seu país de origem e por causa disso elas acabavam chegando aqui na América. Então, basicamente, o tipo de pessoas que veio para a América Latina, né, para a América Espanhola, são homens solteiros ou homens que eram casados, mas estavam sozinhos e que não eram assim necessariamente a nata da sociedade, tá? Então, esse tipo de pessoas eu chamo gentilmente de aventureiros. Essas pessoas vieram para a América Latina, né? América que fala as línguas descendentes do latim, espanhol e português, né? Então, pensando hoje, seria lá do México para baixo, na verdade, um pouquinho para cima do México, né? Aquela parte do Texas, do Arizona, nos Estados Unidos, até para baixo disso daí, até a América do Sul. Então, essa América Latina foi colonizada nessa forma de exploração. E o objetivo das pessoas que vinham para a América Latina era vir atrás de riquezas, né? Então a ideia deles era: eu venho para esse lugar, eu venho com o objetivo de enriquecer e depois eu volto para a metrópole para gastar minha fortuna lá. Então o objetivo era tirar as riquezas, era encontrar ouro, era encontrar uma forma de enriquecer para depois voltar para o seu país de origem. Isso provocou muita miscigenação. A colonização de exploração, ela provocou muita miscigenação, porque como vieram predominantemente homens, esses homens eles encontraram as populações nativas, né, os índios, as civilizações pré-colombianas, o que promoveu uma grande miscigenação. Tá? Então a sociedade que teve colonização de exploração, ela teve uma miscigenação muito grande. E a consequência que a gente teve desse cenário todo para os países que tiveram colonização de exploração foi uma grande desigualdade social. Então você tinha um pequeno grupo de pessoas ricas que vinham para cá. Normalmente elas se tornavam grandes latifundiárias, ou seja, donas de muitas extensões de terra. Elas exploravam as pessoas que habitavam aquele território como mão de obra escrava, enriqueciam, voltavam para a metrópole e deixavam a pobreza, deixando aí um rastro de miscigenação e desigualdade social. Então isso é o que a gente teve nas colonizações de exploração.
Na colonização de povoamento, o que a gente teve foi famílias completas. Então, por causa de uma perseguição religiosa que estava acontecendo na Inglaterra, com um grupo chamado de puritanos, né, esse grupo de puritanos ele estava sendo perseguido por ter algumas crenças diferentes da maioria anglicana que existia na Inglaterra. Esse grupo ele acaba sendo convidado aí para os Estados Unidos, né, faz-se a oferta de eles habitarem essas terras dos Estados Unidos, então famílias completas saíram. Né? Então você tem lá papai, mamãe, filhinhos, vovô e vovó, todos eles vão atravessar o oceano para colonizar essas terras. Outra coisa, o lugar que eles vão colonizar é especialmente a América Inglesa. Né? E a América Inglesa, quando a gente pensa nos Estados Unidos, uma parte dos Estados Unidos, uma parte do Canadá, eles estão mais ou menos na mesma faixa que a Inglaterra está. Por isso que o clima é muito parecido. Né? Então, o clima da Inglaterra e o clima da América Inglesa ele era muito parecido. Então, não tinha como você plantar coisas muito diferentes lá nos Estados Unidos do que você podia plantar na Inglaterra. Então, não existia essa intenção de dominação ou de exploração daquele território de coisas como cana-de-açúcar, por exemplo, que existia aqui no Brasil. O grupo que foi para lá foi motivado pela perseguição religiosa, né, como eu acabei de explicar. E essas famílias procuraram lá uma nova casa, um novo lar. Então a ideia deles era se assentar naquele lugar e ficar naquele lugar, né, usar aquele lugar como uma nova habitação para eles. E como as famílias que foram para lá acabaram recebendo muitas oportunidades de terra, né? Você pegava terrenos muito grandes, dividia em porções menores e distribuía isso para as famílias, você tem mais propriedades familiares. Ou seja, as famílias receberam o seu pedaço de terra distribuindo de maneira mais uniforme o acesso à terra e o acesso à riqueza. Então, que diferença que nós temos? A colonização de exploração, ela promove muito mais miscigenação e concentração de renda, enquanto que a colonização de povoamento, ela promove menos miscigenação, porque você tem famílias completas fechadas, e você também tem uma distribuição mais uniforme da riqueza por causa da forma como aconteceu esse processo de povoamento, certo? Sobre a colonização específica da América Espanhola. Então, o que você tem aqui de interessante na América Espanhola? O que foi colonizado na América Espanhola é o que nós chamamos hoje de América Latina. Né? América Latina é tudo isso que você tem nesse mapa aqui. Né? Então, você tem toda essa parte aí que você tem México, América Central, os países que falam castelhano, que falam espanhol na América do Sul, todos esses países eles formam essa América Latina, essa América Espanhola, né, que foi colonizada aí durante esse período aí pelos espanhóis. Quando essas regiões elas eram colonizadas, você tinha dois tipos diferentes de administração. Você tinha os vice-reinados, né? Você pode ver no mapa que você tem diversos vice-reinados diferentes, que elas eram regiões que elas eram economicamente importantes. Então é a região daí que você tinha um determinado tipo de plantação, ou você tinha principalmente minas de ouro e de prata, que eram importantes para a metrópole espanhola. Então essas regiões, administrativamente falando, elas eram chamadas de vice-reinados. Mas além de vice-reinados, você também tinha as capitanias. E essas capitanias, elas eram regiões mais militarmente importantes, ou seja, eram regiões que serviam como entrepostos militares para defesa territorial. Tá? Então você tinha os vice-reinados e você tinha as capitanias. Agora, quem que realmente administrava o território eram os chamados cabildos. Os cabildos eram uma administração territorial municipal, seria uma espécie de prefeitura dos lugares. Então você tinha o rei da Espanha, que era o chefe de todos, você tinha o vice-rei, que era o que mandava naquele território, mas quem realmente tinha o poder de fato, quem realmente administrava a região, eram os cabildos, onde é que se reuniam os homens bons. Ou seja, era uma espécie de assembleia legislativa que juntava os homens brancos, donos de terra daquela região, que tomavam as decisões administrativas daquele lugar. Tá? Então, os cabildos eram os que realmente administravam o território na América Espanhola. A sociedade da América Espanhola era dividida em 3 grupos, né, de acordo com essa pirâmide que nós temos aqui em cima, que são os chapetones.
Os chapetones, eles são os espanhóis que saíam lá da metrópole e eles eram enviados para a América para exercer os cargos mais importantes. Um vice-rei, por exemplo, ele vai ser um espanhol de nascimento, ele vai ser um chapetone. Então essa elite nós chamamos de elite metropolitana, porque é a elite que nasceu na metrópole. Abaixo deles a gente tem um outro extrato da elite, chamado de crioulos. Esses crioulos são a elite colonial, são descendentes de espanhóis que nascem na América. Eles não são mestiços, eles são europeus de origem, mas eles nascem em território americano, por isso eles são os crioulos. E esses crioulos eles formam uma elite muito importante aqui na América Espanhola. Então você tem a elite metropolitana, os chapetones, e a elite colonial, que são os crioulos. E embaixo você tem o povão. Esse povão ele é formado pelos índios, né? Então as civilizações pré-colombianas não foram exterminadas completamente, eles vão sobreviver, e esses fazem parte do povo. Os negros, porque você também tem escravidão, né? Você também tem tráfico negreiro saindo da África, indo para a América Espanhola, e você tem até em alguns lugares 97% da população sendo formado por esses negros, como é o caso do Haiti, como é o caso de Cuba, como é o caso da Jamaica, né, onde é que esses negros eles formam a grande parte da mão de obra. E os mestiços, né, descendentes dos espanhóis, especialmente com as civilizações pré-colombianas. Esse grupo de pessoas forma a camada mais baixa, né, que é a camada do povão. Tá? Então essa divisão da sociedade é importante também você saber. Agora, o governo espanhol ele já cria logo em 1504 um negócio chamado de Casa de Contratação de Sevilha. A Casa de Contratação de Sevilha era uma empresa que foi formada com o objetivo de cobrar impostos da América Espanhola. Então, o que significa isso? A América precisava render lucros, ela precisava fazer com que a Espanha pudesse enriquecer. Então, para isso, eles precisavam cobrar impostos, né? Eles vão cobrar impostos sobre o ouro, vão explorar ouro, vão explorar comércio, outros produtos que eles podem explorar aqui da América. Só que tem um pequeno problema aqui. E esse problema é o problema da questão indígena, né? O índio, ele era visto como... Primeiro, ele era visto como um animal, como uma besta. Só que a Igreja Católica, depois de decidir por muito tempo, né, eles chegam à conclusão de que o índio não é animal, de que ele é homem, e por causa disso ele precisava ser catequizado. E como a Igreja Católica era uma aliada muito próxima da coroa espanhola, né, as coroas ibéricas, Portugal e Espanha, eram muito aliadas da Igreja Católica, o rei espanhol ele vai colocar em prática essas ideias de que você não pode escravizar as civilizações pré-colombianas, porque você tem que catequizá-las. Só que, para evitar você não poder usar a mão de obra, para você poder usar os índios como mão de obra sem necessariamente parecer escravidão, existem duas formas aqui de você utilizar a mão de obra do índio sem que ele seja legalmente visto como escravo. Tá? Essas duas formas são a mita e a encomienda. O que é a mita? A mita é um tipo de imposto que os incas já cobravam. Esse imposto ele era pago em forma de trabalho. Então os incas eles dominavam o povo de uma determinada região e esses povos que eram subjugados pelos incas, eles tinham que pagar impostos para os incas, e esse imposto era pago em forma de trabalho. Então uma tribo ela era deslocada para as plantações, ou principalmente para as minas dos incas. Lá essa tribo trabalhava durante um mês, e depois desse mês ter terminado, eles voltavam para sua terra de origem, e eles tinham pago um imposto com o trabalho deles. O que os espanhóis fazem? Eles pegam essa mita e continuam a cobrar, mas eles cobram ela ainda mais, por mais tempo e de maneira mais severa. De forma que os índios não estão trabalhando como escravos, mas eles estão trabalhando de graça, pagando esse imposto chamado de mita. E a mita acaba se transformando basicamente numa forma de escravidão violenta, porque as pessoas que iam prestar o serviço da mita, a taxa de mortalidade era de 60% até 70% de pessoas que acabavam morrendo nas minas pagando o imposto da mita.
Tanto que quando as pessoas saíam da tribo para ir lá pagar esse imposto da mita, as pessoas que ficavam já faziam um funeral daquelas pessoas que estavam saindo, porque eles sabiam que poucos daqueles iriam voltar. Então, assim, eles não eram escravos, mas eles trabalhavam como se fossem escravos. O segundo negócio que nós temos é chamado de encomienda. Como é que funciona a encomienda? É uma troca. Um cara, um chapetone, um crioulo, ele vai receber da casa de contratação, ele vai receber uma quantidade de índios, 50, 100, 200 índios. Esses índios, a responsabilidade do espanhol é catequizar esses índios, ou seja, ele tem que encomendar a alma dessas pessoas para Deus, para que elas se convertam. E em troca da salvação das suas almas, os índios trabalham para o seu encomendeiro agradecendo a salvação de algo que é incomensurável, né, que é a salvação da sua alma. Então a troca funciona assim: eu salvo a sua alma, em troca você trabalha para mim de graça. Tá? Então essa seria o esquema da encomienda. Qual que é o problema aqui? Do ponto de vista do índio eu estou trabalhando de graça por algo que eu não queria. E a outra questão que a gente tem é que a encomienda ela funcionava de uma maneira muito violenta. Né? Tem um religioso chamado de Bartolomeu Las Casas, que ele escreve vários relatos a respeito da violência com a qual os encomendeiros tratavam os indígenas. Então os índios eles não eram escravos, mas eles eram tratados como se fossem escravos. Tá? Então em várias questões de vestibular aparecem textos desse cara chamado Bartolomeu das Casas falando sobre essa violência. Então a encomienda não era escravidão, mas era como se fosse escravidão. Tá? Então esses são os aspectos gerais que a gente tem da colonização da América Espanhola. A outra colonização que nós temos é a colonização da América Inglesa, especialmente dos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos que foi colonizado, ele foi colonizado, né, pelos Founding Fathers, né? Eles foram colonizados pelos caras que saíram da Inglaterra com famílias completas e que vieram para os Estados Unidos para desbravar essa terra. Né? Essa imagem que tem aqui do lado é uma idealização, né, desses peregrinos, essas pessoas que vieram para cá, que vieram para os Estados Unidos para colonizar. Então essa idealização do homem branco com família superior, religiosamente superior, né, que vai vir colonizar essa terra. Mas a região que vai ser colonizada dos Estados Unidos não é os Estados Unidos inteiro, mas só a região das 13 colônias. Então no mapa aqui de cima você tem essa partezinha vermelha, né, que é a região das 13 colônias. Era isso que eram os Estados Unidos naquele tempo. E ainda existia uma diferença entre o norte dos Estados Unidos, né, que era uma região que era mais urbana e voltada para a manufatura e para o comércio, e o sul dos Estados Unidos, que tem uma economia mais próxima do Nordeste brasileiro durante o Brasil colonial, que era um tipo de economia mais rural e voltado para o plantation. Então você tem essa diferença entre o norte e o sul. Tá? E uma outra coisa que é bem importante saber é que os Estados Unidos eles tinham uma liberdade de fazer comércio que o Brasil não tinha. A América Espanhola, especialmente o Brasil, né, a América Portuguesa, eles estavam submetidos a um negócio que nós chamamos de pacto colonial. O que é o pacto colonial? O Brasil só podia comercializar com Portugal. É o exclusivismo metropolitano. Então o Brasil era completamente dependente de Portugal nessa relação comercial. Os Estados Unidos não tinham essa mesma limitação. Então os Estados Unidos eles tinham uma liberdade comercial para fazer o que se chama comércio triangular. Então como é que funciona esse comércio triangular? Então, por exemplo, aqui na região das Antilhas, os americanos eles compravam melaço de cana. Né? Então o melaço de cana eles pegavam lá do caldo de cana, ferve ele e transforma em melaço. Esse melaço ele era transformado aqui nos Estados Unidos em rum, em cachaça. É a mesma coisa que a nossa cachaça, só que a cachaça é produzida a partir do caldo de cana e o rum é produzido a partir do melaço de cana. E esse melaço eles levavam para a África, onde eles trocavam esse melaço por escravos, que depois eram levados de volta para as Antilhas, onde eles trocavam por mais melaço. Esse é um dos exemplos que existe de comércio triangular. Então os Estados Unidos eles tinham vários comércios triangulares que eles conseguiam fazer. Os historiadores chamam isso de negligência salutar, ou seja,
a Inglaterra negligenciou o controle sobre os Estados Unidos. E quando eles vão tentar retomar esse controle de volta mais tarde, isso vai desencadear o processo de independência dos Estados Unidos. Tá? Então, desde cedo, os Estados Unidos tiveram uma autonomia comercial maior que os historiadores veem como uma negligência da Inglaterra, que não controlou os Estados Unidos, assim como outras potências europeias controlaram as suas colônias durante esse período, certo? Então, colonização de exploração, colonização de povoamento, colonização da América Espanhola, colonização da América Inglesa, certo? Então, é isso daí, pessoal. Obrigado.